Queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou o Cauã, sou seminarista da Diocese de São José dos Campos, do Seminário Propedêutico. É uma alegria muito grande estar aqui para poder partilhar um pouco com vocês desse primeiro capítulo da primeira epístola de Pedro. Hoje nós vamos, neste primeiro capítulo, do versículo 1 até o versículo 12. Então você já fez a leitura, mas se você quiser ir acompanhando as etapas, fique à vontade. Primeiro ponto que nós precisamos entender é que neste primeiro capítulo e nessa primeira etapa que nós vamos ver hoje, ela é dividida em duas partes, em duas passagens, digamos assim. Uma primeira saudação e depois Pedro falando sobre a esperança viva. Pedro começa esse primeiro capítulo deixando claro o título de apóstolo, Começa como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E por quê? Ele sempre se identifica como apóstolo, tanto Pedro ou apóstolos dele, discípulos dele, que o ajudaram a escrever, iniciam essa carta com o título de apóstolo por conta da autoridade, Pedro tem essa preocupação de sempre marcar a sua autoridade diante do povo de Deus. Tanto que mais adiante nós vamos ver que no segundo capítulo ele se apresenta como testemunha dos sofrimentos de Cristo, Pedro ele escreve essa primeira epístola, como o padre bem explicou na introdução ao capítulo, para diversos povos da Ásia, 5 mais específico, comunidades espalhadas pelas 5 províncias da Ásia Menor. E Pedro ele começa caracterizando essas províncias, aliás, essas comunidades espalhadas por essas províncias, com 3 termos, 3 palavras para definir. Primeiro, o termo estrangeiro, e o que é esse termo estrangeiro, É aqueles que vivem na dispersão, mas como eleitos. Ou seja, aqueles que não têm uma casa, aqueles que andam meio sem rumo, mas que são eleitos de Deus, E a gente pode fazer uma comparação muito grande até com o povo de Israel, O povo que Deus confiou a Abraão, que sempre viveu em muitas provações, nunca tinha uma casa, sempre viviam caminhando, mas eram já o povo eleito de Deus, E aí Pedro, ele caracteriza esse termo estrangeiro, que pode ser entendido de 2 formas, Primeiro ponto, ele usava esse termo estrangeiro como este povo sendo considerado pelos seus compatriotas como marginais. Por que marginais? Porque eles não participavam da vida da cidade, não participavam das festas pagãs do povo da cidade, E quantas vezes nós, hoje, na nossa vivência cristã, também somos entendidos como estrangeiros, porque nós não vivemos aquilo que é do mundo, nós não vivemos aquilo que é a carne ou que o mundo, E entenda que o mundo não como o mundo físico, porque foi Deus que nos deu, mas assim, as atitudes, do mundo, uma espiritualidade de viver só para este mundo, E quantas vezes nós também não somos tentados, nós também não somos convidados a viver na carne, Então nós também podemos nos encaixar nesse título, nessa característica de estrangeiros. Mas um segundo ponto também que ele caracteriza como estrangeiros é em relação aos bens do mundo, Porque naquela época, e ainda hoje nós vivemos assim, eles não estavam muito se importando com os bens daquele mundo, mas eles se importavam com a pátria eterna. Eles se importavam com o reino eterno de Deus, E o que naquela época, e ainda hoje a gente vê isso, se as pessoas não estão preocupadas com aquilo que é de hoje, nós somos vistos como pessoas diferentes, como pessoas estrangeiras. O segundo termo que ele usa é o termo diáspora ou dispersão, Por quê? Porque aquele povo, na verdade esse termo diáspora, ele era antigamente usado, tinha o sentido que designava aqueles que viviam fora da Palestina, ou seja, o povo judeu. O que a gente vai ver que neste contexto não se encaixa muito bem, porque ele não falava só com o povo judeus, Muito pelo contrário, falava com muita gente convertidas do paganismo, Mas esse termo diáspora, dispersão, ele corresponde muito mais a um desígnio de Deus, a um povo que é disperso para difundir a luz do evangelho nesse mundo pagão. O terceiro termo que ele usa é o termo eleito. E esse termo eleito, ele vem de uma escolha gratuita que Deus fez dos fiéis em relação a Cristo.
Então, é essa escolha gratuita, é esse Deus que chama, é esse Deus que escolhe pelo nome cada um daqueles que ele quer junto dele. Pedro continua este primeiro capítulo falando sobre a esperança da salvação, né? E aí ele começa essa segunda parte, onde vai falar da esperança viva, chamando Deus de bendito, né? E quantas vezes nós não vemos os escritos bíblicos trazendo e se referindo a Deus como bendito, né? E aí Pedro começa a enumerar as razões pelo qual o Pai é digno de louvor, né? Pelo qual ele chama Deus de bendito. Primeiro, ele se concentra na misericórdia de Deus, né? Deus como um Deus de misericórdia. E sabendo que misericórdia significa, né, vem do latim misere, de miséria, e córdia de coração, então ele ressalta esta característica de que Deus é um Deus que tem o coração próximo da miséria humana. Esse Deus que vem ao nosso encontro apesar das nossas misérias. Em segundo lugar, ele ressalta que o nosso novo nascimento, o novo nascimento daquele povo, deveria sempre estar enraizado na ressurreição de Jesus. Nós só podemos ter uma vida nova a partir da ressurreição de Jesus, quando nós vivemos a ressurreição junto de Cristo. Terceiro lugar é que ele fala que a vida de hoje em Cristo é um sinal de uma herança prometida que será recebida no futuro. Por isso, a nossa esperança enquanto cristãos é uma esperança viva, porque até a eternidade, né? Na verdade, até o final da nossa vida nessa terra, nós estaremos esperando a eternidade. A nossa esperança é uma esperança viva, porque ao longo de toda a nossa vivência na terra, nós estaremos almejando algo que é a volta de Cristo, ou que é o nosso encontro, nossa Páscoa definitiva com Ele. Por isso, a nossa esperança não se acaba e nunca deve se acabar. Quarto lugar que ele fala é a fé como um meio ou agente pelo qual Deus torna certa a vitória. Então ele fala que quando nós temos uma fé sólida, essa herança que nos é prometida, ela é mais palpável, podemos dizer, mais garantida. Se nós temos uma fé sólida, essa fé nos leva a essa herança que Cristo nos promete, né? Pedro fala ainda sobre as provações e as dificuldades, né? Que é uma parte integrante para aqueles que seguem a Cristo, visto que Cristo mesmo passou pela cruz, passou pelas provações, passou pelas dificuldades, passou pelas dores, aqueles que seguem a Cristo não podem passar por menos. Então nós temos que levar as provações e as dificuldades como uma honra de quem segue a Cristo. E meus irmãos, quantas vezes nós queremos nos afastar das nossas provações, queremos nos afastar das nossas dificuldades, querendo viver só a ressurreição sem antes passar pela cruz junto de Cristo. Ele usa um termo muito bonito quando ele diz que a fé que é comprovada na aflição tem mais valor que o ouro provado e aperfeiçoado no fogo. Nós sabemos que o ouro é uma matéria, que ela é muito preciosa, que ela tem muito valor, mas que para ela ganhar um valor maior, ela tem que ser aperfeiçoada, ela tem que ser moldada, e este esquema de moldagem se faz no fogo. Assim também é a nossa fé. Nós somos matérias preciosas de Deus, mas para que nós nos tornemos aquilo que Ele de fato quer, para que nós tomemos aquilo que Ele realmente quer para a nossa vida, nós também devemos passar pelas provações, pelas dificuldades, como o ouro passa pelo fogo. E Ele não diz que nós somos comparados ao ouro, mas Ele diz que quando a nossa fé passa pelas provações, nós nos tornamos mais preciosos do que o ouro. Ou seja, o nosso valor não é comparável ao valor dos bens deste mundo, mas é um valor que transcende, porque nós temos um valor que foi colocado em nós por Deus. Enfim, ele termina esta primeira parte do primeiro capítulo falando sobre os profetas, né, que naquela época tentavam descobrir quando viria o Salvador e por isso invocavam o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que já agia naquela época é o mesmo Espírito que age ainda hoje nos evangelistas e que age ainda hoje na nossa igreja e em todo o povo de Deus. Meus queridos, amanhã nós continuamos a segunda parte deste primeiro capítulo. Espero você aqui. Que Deus abençoe a todos nós.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.